Boa noite, gente linda. Lá vamos nós. E agora eu espero que dê certo, se Deus quiser, porque o tema é muito legal, vale muito a pena. A live vai ser super bacana. Espero que vocês gostem do nosso tema escolhido para hoje. Então vamos aguardar a Carol entrar pra gente poder começar esse bate-papo super, super, super legal. Vamos ver se agora vai dar certo. Agora vai, se Deus quiser. Pronto, Agora agora deu sim, certo. depois. Aí, muito bem, agora deu certo. Que bom, fico feliz. Bom, em primeiro lugar, sejam todos muito bem-vindos à sala da minha casa, né? Com uma convidada super especial, a Carol. Já faz um tempão que a gente está treinando, né, Carol, para falar sobre o assunto aqui, que é um assunto super importante, né? E É eu espero que verdade. todo mundo goste. Em primeiro lugar, boa noite para todo mundo, então. E, Carol, primeira coisa, muito obrigada pelo convite, que foi 100% aceito desde a primeira vez. É um tema muito interessante e você sabe que desde quando a gente conversou, eu comecei a coletar algumas informações no consultório, assim, sabe? De conversar com alguns pacientes. E eu tirei umas ideias muito legais nessas conversas, tá? Eu gostaria que você, por favor, se apresentasse, né? Porque eu praticamente acho que, como tá sendo pelo meu perfil, a maioria das pessoas já me conhecem, então eu gostaria que você se apresentasse, por favor. Ok. Há um ano, aqui em Matão, meu consultório já tem um ano, ali na Afonso Macanhano, e eu sou especialista em mestre em ortodontia. Então, eu acabo pegando muito essa parte assim, de criança, do desenvolvimento, né, da dentição, para a gente ver se tem alguns problemas, e essa parte de clínica geral. E o meu contato com a Paula veio de uma dessas lives, né, que ela sempre expõe, com questionamento meu, porque eu estou percebendo aqui, mais do que é onde eu morava, um consumo maior de açúcar. Pode ser uma coisa, uma questão cultural, né? Hoje eu estou aqui também para aprender com vocês, e, Aham. e essa dúvida, né, de consumir muito leite, muito Todd, nesse caso, tipo de coisa achocolatado, né? Tem trazido muitas consequências. Então, eu trouxe essa pauta para a Paula, né, para a gente conversar com vocês hoje sobre isso. Exatamente. E eu acho que é muito, além de ser muito cultural, Carol, você sabe que em uma dessas conversas que eu tive no consultório essa semana, eu questionei uma pessoa, né? Essa pessoa tem uma filha e ela sempre ofereceu leite sem absolutamente nada. E aí ela falou assim pra mim que todas as vezes que a mãe dela vai oferecer o leite pra filha, ela sempre questiona o porquê de não colocar nada. Coitada da menina, né, e tal. E aí essa pessoa falou assim pra mim, então, quando a minha mãe preparava o meu leite, tinha achocolatado e tinha açúcar, né? E aí eu retornei a questão dela com uma outra questão, né? Como a sua mãe toma leite? Toma. Como ela toma leite? Ah, ela toma com açúcar. Eu falei, então, o fato dela tomar com açúcar, ela acha que a gente também não é capaz de tomar sem. Então, isso, querendo ou não, é uma realidade, né? O nosso paladar, né, acaba definindo a forma como a gente vai passar isso para frente, né? Eu tomei leite durante muitos anos e sempre, a minha lembrança é de sempre ter tomado com achocolatado, né? Mas nem por isso eu faço isso com a minha filha, porque hoje tenho o conhecimento, enfim, e eu sei que ela, se ela for acostumada de X forma, ela vai conseguir seguir dessa forma tranquilamente, né? Mas nem todo mundo é assim, com certeza, né? Sim, sim. Essa questão, né, que a gente não pensa, não é ensinado na escola, essa questão de alimentação, que é uma coisa para o resto da vida, não é ensinado. Falta, eu acho que assim, tem essa informação, mas ela não está chegando nas pessoas, né, uma forma assim coletiva. É o que você falou, a criança ela chega ao mundo, né, sem percepção de nada. É o adulto que vai abrir todas as portas. Exato. Aí
Exatamente, tá acostumado. Ah, eu gosto muito de açúcar, me dá prazer, aquela sensação de felicidade, quero passar aquilo pro meu filho. Mas na dieta em si, precisa ter o açúcar? Você poderia me responder isso, que é a sua especialidade? Tá. O açúcar em si, não, tá? É lógico que ele traz energia e tal, mas a gente tem outras fontes, né, de açúcar. De açúcar, na verdade, né, de carboidrato. Porque açúcar é um carboidrato. Então a gente tem outros tipos de fontes, né? É lógico que tudo depende do objetivo, né? Às vezes você vai fazer um treino que é mais pesado e que é necessário uma quantidade maior de carboidrato, e aí você pode sim adicionar fontes de carboidrato, uma frutose a mais, um mel de repente, enfim. Mas o açúcar branco, né, ele não é o mais saudável, a gente já tem essa consciência de que quanto mais branco, menos saudável, né, esse açúcar. E infelizmente ainda hoje as pessoas usam, né? No café, num chá, num suco, por exemplo, que já é carregado de carboidrato pelo fato da quantidade que você usa de frutas para fazer aquele suco, né? Para aquela preparação. Então, realmente não é uma necessidade, principalmente quando a gente fala das crianças, né? Assim, hoje eu fui numa festa de aniversário, né, da minha sobrinha, enfim. E e aí, a hora que foi servir o bolo, assim, né? Colocou bolo, docinho e tal, junto uma galera em cima da mesa, é impressionante. O pessoal canta o parabéns numa alegria, numa velocidade que parece, assim, é muito engraçado, né? Acho que por conta de tudo isso que a gente discutiu esses dias pra live, eu comecei a observar algumas coisas, né? E aí hoje eu percebi isso, nossa, é uma coisa assim que chama as pessoas, né? As pessoas que conhecem o açúcar de fato, que sabem o quanto aquilo é gostoso, né? É interessantíssimo, né? A gente ficaria até amanhã falando sobre os prazeres do açúcar, né? Sim, sim, Teste essa demais. associação com a alegria, né, de com os momentos prazerosos, aniversário, a comemoração, a happy hour, tudo ali ele está envolvido, né? Então é difícil a gente se desconectar até emocionalmente, né? Exatamente. Do bendito que faz tanto mal. Exatamente. Faz muito mal, mas eu gosto de colocar assim, sabe, Carol, tudo com equilíbrio, né? É óbvio que você vai no aniversário, se você gosta do bolo, você pode comer um pedaço, você pode comer o docinho e tal, e tudo bem, né? Mas eu acho que tudo com equilíbrio. O problema é, sobrou esse bolo e aí todo dia você vai comer um pedacinho. É lógico que às vezes quando é um aniversário que é na tua casa e sobra, beleza. Agora, todo dia esse consumo de açúcar eu tenho pacientes que às vezes. Eu lembro até hoje da minha primeira paciente de consultório, há 8 anos atrás. É, ela era uma senhora diabética, 30 e poucos anos de uso de insulina, enfim. E ela tomava uma garrafa térmica de café por dia com açúcar, né? Depois de 30 e tralalá anos diabética, ela ainda consumia o café com açúcar. Isso é muito interessante, né? Porque, poxa vida, que falta de informação ou que dificuldade. Aí, conversando com ela, em uma semana a gente conseguiu substituir pelo adoçante, conseguiu reduzir açúcar. Então, se você for pensar, eu gostaria até de colocar isso para vocês, né? De repente. Quantas vezes tem açúcar no seu dia adicionado, né? Então, de repente tem no cafezinho que você toma lá de manhã, ou até mesmo mais vezes ao dia. De repente tem no suco que você consome na hora do almoço, tem no chá que você toma antes de dormir, tem na bolacha que você come no lanche da manhã. De repente tem na fatia de bolo simples que você come à tarde, né? Então, parar para observar isso, anotar ou até mesmo tirar foto de um dia inteiro das suas refeições para você parar para entender o quanto é adicionado de açúcar no seu dia. Tem alguns estudos que falam que nós brasileiros consumimos uma média de 54 quilos de açúcar por ano. 54 quilos é muita coisa. É muita coisa, tá? E uma outra coisa que é muito interessante, Carol, é que muitas das vezes quando a gente fala para reduzir o açúcar, né, e tal, as pessoas acabam buscando produtos sem açúcar.
Às vezes ele não tem açúcar de fato adicionado, mas ele tem adoçante, ele tem outros tipos de carboidrato para saborizar aquele alimento, ele tem gorduras talvez não saudáveis para saborizar também ou para conservar aquele alimento. Então, até que ponto será que essa troca também é tão saudável, né? A gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Quando entra algo doce, o nosso pâncreas entende que entrou algo doce. Quando ele vai perceber que aquele doce não era açúcar e é adoçante, ele já produziu insulina à toa, enfim. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com essas substituições. Eu falo muito no consultório. Você tá com vontade de comer o quê? Nossa, Paula, eu tô com muita vontade de comer uma Carolina, por exemplo. Sei lá, recheada com, sei lá, com mousse de limão. Legal. Então vai lá na padaria que você gosta, compra essa Carolina, come e beleza. É melhor do que, de repente, você ficar fazendo milhares de receitas fit, buscando ideias sem açúcar e comer a travessa inteira, né? Esse equilíbrio e a redução é muito importante. Você tocou nesse ponto importante, né? É do açúcar oculto. Porque, assim, quando a gente fala, não é aquele açúcar do açucareiro que a gente vai colocando no cafezinho, que a gente vê diretamente, como você falou, o açúcar branco. Eu acho que eu percebo isso no meu consultório. As pessoas não percebem que carboidrato, como bolacha maisena, porque na minha anamnese, né, que é aquele questionamento que eu faço para o paciente, o que a criança come? Aí eu pergunto, come chocolate, bala? Que são as coisas assim para a gente ir listando. Não, ela não come nada disso, mas o quê? Come bolacha maisena, tem o achocolatado, que às vezes a pessoa não percebe que aquilo que é o carboidrato vai virar açúcar, né? Já a saliva, né, já vai eliminar ali, provavelmente se não houver higienização vai ter uma cárie. Sim. E a quantidade de açúcar presente. Eu só coloco uma colherzinha do achocolatado. Eu até tomei a liberdade, eu não gosto, eu não tomo leite, né, porque eu tenho intolerância à lactose. Mas eu vim e comprei aqui um Toddy para mim ter noção. Adoro. Peguei um pequenininho. Pra mim, eu fiquei mais chocada ainda. De açúcar, uma porção de 20 gramas, 2 colheres de sopa, tem 18 gramas de açúcar. De 20 mesmo. gramas, 18 é açúcar. É isso Aí eu fiquei mais chocada ainda, porque vamos supor que você tem o hábito, assim, de dar o TT, né, a mamadeira, que a gente já conversa. Eu fiz o cálculo aqui. 18 gramas, se você der no ano 365, 18 vezes 365, dá 6.570 gramas, o que equivale a 6,57 quilos de açúcar no ano para criança. Só do achocolatado, né? Só do chocolatado. Isso aí me assustou. Eu acho que não é proibir, gente, de forma alguma. É impossível isso, não tem como. Mas a gente tem uma percepção. Se tomar um achocolatado no lanche da tarde, não tem necessidade de comer um brigadeiro depois. Acho que você ofertar isso à criança, né? Porque quem define a dieta é o adulto. É isso que eu sempre converso, que é o adulto que define. E às vezes eu até fico um pouco triste, assim, às vezes alguns pais responsabilizam a criança pela sua própria dieta. Ele come, ele gosta. Mas eu acho que a gente tem que ter a percepção que a criança, primeiro, não tem o poder de compra. A criança não trabalha. E quem traz é o adulto, e se tem a oferta em casa, é óbvio que ela vai comer. Se você come como adulto, é a questão do exemplo. Ela vai repetir os seus hábitos. Não tem como botar a culpa na criança. Acho que isso também deve ser trazido muito no seu consultório, né? Quando vem alguma criança que já está com quadro de obesidade, que tem que ser um trabalho familiar, né? Acredito que e é muito mais difícil, né, Carol? Porque às vezes, você sabe o que acontece muito no consultório? Às vezes chega aquela mãe com aquele filho que tá sobrepeso, mas ela tem um outro filho que ficou em casa, que é aquela vareta, sabe? E aí ela justifica às vezes assim pra mim. Ai, Paula, mas eu não posso deixar de comprar. Porque o fulano de tal, coitado, tão magro, ele não pode deixar de comer isso que ele gosta. Mas, gente, não é só a questão da magreza, é a questão da saúde também, né? Carol, você tocou num ponto muito importante do Toddy. Eu vou dar o exemplo do Toddy do Nescau e do ovo maltine, que eu acho que são os 3 que são mais consumidos, tá? O Toddy, 90% dessa embalagem que você tem aí em mãos é de açúcar, tá?
Não é Mais ou menos só o assim. açúcar branco que você tem no pote lá na sua casa. São tipos de açúcar adicionados. E aí na embalagem você pode encontrar, por exemplo, maltodestrina, você pode encontrar açúcar invertido, que não é açúcar de ponta cabeça, gente, é açúcar. Ponto, tá? Então, o que eu sempre falo, leia o rótulo. Você não conhece aquele ingrediente, pula fora, tá? Vamos falar do Nescau. 75% da embalagem do Nescau, independente do tamanho, tá? É de açúcar também. E aí, no caso do ovo maltine, gira em torno de 50 a 55% mais ou menos de açúcar, tá? Ainda assim, é bastante coisa, né? E aí, outro dia eu conversei com uma mãe, né? E eu fui atendendo algumas crianças, enfim, conversei com algumas mães e eu peguei de uma criança que consome 6 mamadeiras ao dia, tá? Uma criança que já come, que não tem necessidade de consumir essa quantidade de leite ao longo do dia, tá? E nessas 6 mamadeiras é incluso o achocolatado. Tá? Eu não vou contar toda a história, porque não vem ao caso. E aí essa mãe falou assim pra mim, mas o que eu faço agora? Que você tá me dando essa informação que não é saudável. E aí é uma situação difícil, porque às vezes é um caminho sem volta. Uma vez que você adicionou, é difícil você falar para a criança, não, agora, olha, a partir de hoje nós não vamos tomar mais com chocolatado. É muito complicado, né? Então, qual que é a minha orientação? É sempre reduzir a quantidade que você usa, tá? E você pode ir fazendo trocas, por exemplo, colocando um pouco de achocolatado, um pouco de cacau em pó, sabe? Ir fazendo algumas mudanças até que você, de repente, consiga fazer essa troca realmente, né? Mas é muito difícil, né? Esse trabalho em família, você tocou num ponto importante dessa responsabilização da criança, né? Alguém tem que ser culpado, às vezes, pelos nossos maus hábitos, né? E eu já ouvi muito isso, e às vezes parece até grosseiro da minha parte, porque eu sempre respondi dessa forma. Mas a criança, ele já trabalha? Não, porque. Mas ele vai sozinho no mercado? Não, porque não dá, né? E assim, às vezes até é grosseiro da minha parte, mas é a realidade, né? Essa criança não trabalha, ela não dispõe de dinheiro e ela também não vai sozinha ao mercado. Então, se foi introduzido para ela uma vez, é porque a gente que introduziu, né? E aí você vai falar: "Ah, Paula, enfim, eu também sou mãe hoje, né? Eu também tenho dificuldades com tudo isso, tem algumas coisas que eu gosto de comer que eu adoraria dar para minha filha. Mas por quê? Porque agora, né? Um dos pontos que a gente falou também é sobre quando inserir esse açúcar na rotina das crianças, né? E aí eu vou falar para vocês o seguinte: o ideal é a partir dos 2 anos, tá? Os primeiros 1000 dias da criança, que é entre a minha gestação, por exemplo, vamos dar o nosso exemplo aqui, né? Entre a minha gestação e até os 2 anos de idade dessa criança, eles são fundamentais para a formação de paladar, tá? O trabalho que eu estou fazendo com a Sofia, desde a minha gestação e a introdução alimentar dela para cá, é para que ela tenha um paladar, não que ela não vá gostar de doce, tá? Mas a ideia do que eu estou trabalhando com ela é para que ela não tenha uma preferência pelo doce. Pode ser que quando chegue nos 2 anos e eu acabe inserindo esse açúcar, tudo caia por terra e não dê nada certo. Mas essa é a minha ideia, esse é o meu princípio em relação a ela e eu espero que dê muito certo. Então eu vou só repetir isso porque acho que isso é uma informação importante para quem está entrando aí, tá? Então a idade correta de inserir o açúcar na rotina de uma criança é a partir dos 2 anos de idade. E aí, gente, cuidado, por quê? Se você já ofereceu uma bolacha maisena, se você já ofereceu uma bolacha integral, às vezes você já ofereceu algumas coisas que têm açúcar embutido, né? Lá no meio. Então, cuidado com isso, tá? A minha filha, a única coisa que ela já comeu de diferente até hoje, fora frutas, verduras, legumes, o arroz, feijão e carne e tudo mais, foi biscoito de polvilho, tá? Óbvio que sempre olhando o rótulo anteriormente e tudo mais. Mas só isso, mais nada. Ela está com 1 ano e quase
2 meses, né? Meio perdida, quase um ano Tirando e então 2 uma meses. dúvida, porque até eu ainda não tenho filhos, mas tirando Certo. então a frutose, assim que acaba o desmame da criança, que acontece geralmente com 6 meses, né, que inicia esse processo de introdução alimentar, ela já pode, a criança pode comer o açúcar das frutas, a Sim, frutose está liberado, isso. certo? É isso E o mesmo. mel? O mel é perigoso? O O que mel você fala disso? tem a questão do botulismo, né? Que é uma doença que é, enfim, causada por contaminação. Então, a recomendação do mel seria a partir de 1 ano, mas como ele é um tipo de açúcar de absorção imediata, como o açúcar, e ele é 3 vezes mais calórico do que o açúcar, até aqui no meu Instagram tem um vídeo sobre calorias extras que eu falo sobre isso, tá? Aquele fio de mel que você coloca na fruta que pode te prejudicar. Então, uma colher de açúcar tem 20 calorias, uma colher de mel tem 60 calorias, tá? Isso é novo para mim, eu não sabia que o mel era tão Pois é. calórico. E é uma delícia, vamos falar a É uma verdade, delícia, né? nossa, em cima da panqueca, quem não Da gosta, né? panqueca, da banana, da Muito. maçã, até da carne, às vezes, dependendo do tipo de carne, tipo carne de porco super combina, né? Enfim, fica maravilhoso, mas tem que tomar cuidado. Então, por conta dessa recomendação, então, da inserção do açúcar a partir dos 2 anos, o mel entraria, então, também a partir dos 2 anos, tá? A partir de 1 ano ele é liberado por conta dessa questão do botulismo, mas o ideal, pensando na questão de açúcar, é a partir de 2 anos, tá? Então, resumindo, para quem não entendeu, o açúcar das frutas, a frutose, até de 6 meses, né, a 2 anos, está liberado. Sim, A criança pode ter sem isso problema. uso na dieta, né? É claro que com um certo controle também, né? Que nada, Exatamente, nada à nada vontade exagerado. nesse caso quando a gente fala de frutas, né? Perfeito. E a gente vai tirando. E agora eu vou perguntar para você também alguns sinais quando o consumo de açúcar, não só no peso, que você já percebe assim quando a criança vai no seu consultório, porque no meu percebo, né, que é bem evidente, a criança está Sim. com cárie e lesões muito típicas. Por exemplo, a criança que usa mamadeira, ela vai ter cárie nesses dentes assim da frente, é onde o tá saindo, né, do bico. Então Uhum. esses dentinhos ficam cariados. Aí a criança que já usa copinho, eu já percebo lá que ou que está consumindo bala, coisa grudante, já vai ser no dente do fundo. E para você, Paula, o que você percebe assim que a criança, você já bateu o olho ali e já está excessivo? Comportamento muito agitado, né? Essa criança geralmente ela é ligada no 220, assim, né? É lógico que tem uma questão de que às vezes a criança já é mesmo agitada, enfim, que é normal, né? Mas às vezes é engraçado que conforme você vai trabalhando com ela, ela vai chegando no consultório diferente, sabe? Aí você fala, opa, nossa, na primeira consulta ela tá ali e tal, nananã. De repente, você passa um plano alimentar, você conversa com a mãe, as coisas começam a mudar em casa. E aí, o que que acontece? Essa criança vem com um comportamento diferente para o consultório. Então, não tem só a questão do peso, tem essa questão também da agitação, né, dessa criança. E também a questão de distensão abdominal. É muito engraçado isso. Às vezes a criança, ela tá com peso até que razoavelmente normal, Carol. Mas ela chega com a barriga, assim, extremamente distendida. É muito engraçado isso. E principalmente quando ela consome o leite com achocolatado ou com açúcar, que às vezes as pessoas acabam não colocando achocolatado, mas colocam açúcar, enfim. Essa mistura do leite mais o açúcar, lembrando que o achocolatado tem açúcar, então isso vale. É uma das misturas que mais causam essa questão de distensão abdominal, tá? E fora que é a mistura mais viciante que existe, né? Então, assim, hoje em dia essa questão do açúcar, em alguns estudos, ela já é comparada, por exemplo, a um vício do crack, que é a droga considerada mais viciante. Então, é um cuidado, assim, muito grande que a gente tem que ter. Muito grande mesmo, sabe? Quando eu falo para as mães, às vezes até soa como aquele negócio que, nossa, que terrorismo, né? Mas é isso aí. Eu falo assim, ó, de repente se eu tiver outro filho, talvez pode ser que seja diferente, porque vamos supor, sei lá, a Sofia vai estar com 5 anos e eu tenho outro filho. E aí eu tô lá segurando da mesma forma como eu faço com ela, tudo bonitinho e tal, e de repente vai lá a Sofia e tuxa alguma coisa na boca da outra criança antes dos 2 anos, enfim, isso pode acontecer, né?
Mas tenho feito o meu melhor, estou trabalhando nisso, mas confesso que não é fácil. Eu sempre falo isso no consultório, que às vezes tem algumas vezes, ele pegou cárie. Eu não sou mãe, mas eu repito isso, mas ser mãe é algo muito difícil e ninguém é perfeito em nada nessa vida. É óbvio que vai ter alguns deslizezinhos e tudo, mas eu acho que essa questão assim de você já ter a consciência, tentar fazer o seu melhor, eu acho que já é o suficiente. E comer um docinho, aconteceu, né? Bola pra frente, vamos tentar no outro dia comer mais saudável. E trabalhando isso, apareceu uma cárie, a gente vai lá, trata, e agora vamos trabalhar a prevenção, né, em Exatamente. relação a isso. Mas se culpar muito, né, é tão pesado, né, a gente já tem tantos, carrega tantos elefantes aqui atrás, e eu prefiro, às vezes, tirar esse peso. É claro que em alguns casos precisa dar um puxão de orelha, né, em alguns pais, porque aí já tá passando, mas quem se preocupa E você já sabe tá que é uma bom. questão muito cultural, Carol, muito cultural. Assim, ó, eu fui criada na Coca-Cola, né? Meus pais sempre tiveram em casa. Eu tenho lembranças, assim, lapsos de memória de tomar Coca-Cola na mamadeira. Então, quer dizer que Eu já era. ia tocar nesse assunto, na mamadeira de Coca-Cola, de refrigerante, que essa aí está presente, ela está presente em muitos lares. Exatamente. Muitos lares, né? Então, assim, faz 8 anos que eu não consumo Coca-Cola, tá? E 4 anos que eu não consumo nenhum tipo de refrigerante, nem zero, nem normal, nem absolutamente nada, tá? Me sinto muito vitoriosa por isso. Nesses anos todos eu nunca quebrei isso. A minha bebida oficial é essa que está aqui, tá? A água. E não é a que passarinho não bebe, a água mesmo, tá? Então, assim, isso é uma questão de gosto mesmo, né? E aí, assim, se tem na sua casa e você toma, é óbvio que o seu filho vai sentir essa necessidade e tal. E não precisa não ter na sua casa, você não precisa parar de tomar como eu quis isso pra mim, né? Mas você não precisa parar de tomar. De repente, Paula, na minha casa tem todo dia. Poxa, vamos tentar colocar só sábado e domingo, de repente, esse refrigerante. Vamos reduzir isso na sua rotina, né? Isso é o mais importante. Eu sempre falo muito dessa questão do equilíbrio. As pessoas às vezes me fazem pergunta e a pergunta vem assim, por exemplo, Carol, eu posso consumir X coisa? Eu nunca respondo sim ou não. Eu sempre respondo com informação. Então, vamos supor que você pergunta para mim: eu posso inserir o açúcar para o meu filho antes dos 2 anos? Eu vou falar assim para você: olha, o ideal é inserir o açúcar a partir dos 2 anos. E aí fica a seu critério, tá? Eu não gosto de responder sim ou não, porque eu acho que tudo que é proibido acaba sendo mais gostoso. Então, às vezes, você acaba influenciando numa escolha por conta da forma como você responde. Então, eu gosto de informar e aí é a pessoa quem deve fazer a melhor escolha para ela, né? Então, ela tendo a informação, ela faz a melhor escolha. Perfeito. Então, essa aí já era a minha próxima dúvida. Existe um limite diário, assim, adequado de consumo de açúcar? Que você falaria assim, para uma criança de 2 anos, no máximo 10 gramas? Estou supondo, assim. O que você diria, assim, tenha essa perspectiva? Tem, mas eu falaria assim para você que eu colocaria em situações esporádicas, numa festa de aniversário, numa situação de final de semana, né? Por exemplo, já aconteceu aqui na minha casa, por exemplo, de eu consumir uma fatia de bolo. E aí, o que que eu fiz? É lógico que agora a Sofia, com essa idade, ela já tem consciência. Ela não é de pedir coisas diferentes, assim, de apontar e tal. Porque acho que até porque ela não conhece, então ela não tem essa vontade. Mas assim, o que que eu faço? Eu vou lá, pego uma banana, cacau e ovo, amasso a banana, misturo, faço um bolinho de micro-ondas e dou pra ela. Então ela tá comendo o bolo dela, eu tô comendo o meu bolo, de repente, Ah, sim. tá? Então, e aí vamos supor que essa criança já tem 2 anos e ela se interessou pelo meu bolo. Ela tá comendo dela, mas ela se interessou. Ela pode ir lá experimentar, de repente, e continuar consumindo o bolinho dela, né? Então, assim, existe sim essa questão da recomendação diária, tá? De açúcar por dia.
Porém, eu vou falar sinceramente para você, a recomendação normal, geralmente, ela é para adulto, tá? Ela não é para criança. Essas recomendações que a gente acha, né, segundo a OMS e tal, elas são baseadas em adultos. Então, eu prefiro orientar dessa forma. Que quando você tiver que inserir, que seja em situações esporádicas, muito importantes, tipo um aniversário, uma data especial realmente, e um doce que realmente vale a pena. Tem uma amiga nutricionista que fala assim: coloca na boca, mastiga. Tá gostoso o suficiente para você continuar comendo isso? E você sabe que uma vez ela me falou isso e eu comecei a me pegar pensando em situações que às vezes a gente come com os olhos, né? Porque é a primeira visão é essa mesmo. Você olhou para o negócio, tá lindo, a história do aniversário de hoje, né? E aí você fica louca no açúcar, né? Então, coloca na boca, ah, tá gostoso, mas não tá maravilhoso a ponto de, nossa, eu preciso comer 2 pedaços disso aqui e tal. Então, sabe, começar a prestar atenção nisso, né? Você vai comer um pedaço de bolo. É o melhor bolo que você já comeu na sua vida, realmente? Vale a pena você ir até o final desse pedaço ou até mesmo repetir esse pedaço? Ai, não, Paula, vale, porque, meu Deus do céu, nossa, tudo bem, entendeu? Mas, de repente, assim, tá gostoso, mas não tá maravilhoso. Eu já cheguei, às vezes, deixar na metade, já jogar fora, né? Ou, às vezes, até antes de pegar um pedaço para mim, às vezes eu roubo um pedacinho do meu marido e eu falo, ah, tá legal, mas assim, não, obrigada, entendeu? Não sou perfeita também, tá? Mas eu sempre tento ir tendo essas consciências cada vez mais, né? Trabalhando comigo mesma, tipo, ai, daqui a um mês eu sei que eu tenho X aniversário, então peraí, vamos lá. Isso é muito importante. E aí você conseguir passar isso para o seu filho é fundamental. Acho que no meu processo também de reeducação, né? Gente, falando, eu sou dentista, mas eu também como doce. Não sou perfeita, mas acho que o que eu aprendi assim, é se planejar. O que você vamos dar a festa do aniversário. Se vai ter um aniversário no domingo, que é óbvio que vai dar vontade, que você vai querer experimentar, eu não vou sair para tomar sorvete na sexta, comprar uma caixa de chocolate no sábado. E acho que a gente tem que fazer esse planejamento e fazer essas escolhas, né? Se a gente faz, a gente transmite isso para os nossos filhos, né? Ou até quem vive próximo com a gente, nossos maridos, amigos. Escolhas, né? Hoje a gente tem muita oferta e a gente tem que saber decidir o que é bom, né? O que é aquele mais gostoso. Que é engraçado, a minha nutricionista também falava. Se você vai comer uma fritura, é a melhor coxinha do mundo? Então come. Ela também falava isso, a parte da fritura. Mas se não é aquele salgado de, sei lá, de rodoviária, velho, por que você vai comer aquilo? Não tem necessidade, né? Afinal de contas, é uma caloria vazia que não vai te trazer benefício nenhum, a não ser calorias mesmo, né? Então, vale a pena eu consumir realmente essa caloria? De repente, não vale, né? Então, eu acho que esse equilíbrio aí em relação à questão do açúcar é super importante mesmo, né? Se planejar, se programar, quando você sabe que você vai ter um evento, um negócio diferente, né? É super importante mesmo. Você já ir com a cabeça, opa, peraí. Então, eu sei que eu vou ter um aniversário, que vai ter bolo, que vai ter as coisas que eu gosto. Então, durante a semana eu vou dar uma segurada aqui nessa questão do açúcar e vou deixar para consumir nesse momento, né? Isso é super importante. Certinho. Então, tocando agora, gente, no ponto de saúde bucal, por que a gente discutiu tanto a questão do leite, do Nescau? Porque se tem o hábito da criança ir dormir tomando a mamadeira. E na hora que a gente está dormindo, é a hora perfeita assim, das bactérias se proliferarem. Porque a criança foi dormir, provavelmente com a mamadeira, com aquele Toddy, aquele Nescau, cheio de açúcar. Quando a gente está dormindo, produz menos saliva, que tem a questão da defesa, né? As células de defesa, para não deixar ficar tão ácido a boca, para criar um ambiente perfeito para essas bactérias proliferarem, né? E causarem todas as lesões nos dentes. Então, isso, fora que esse açúcar a mais que a gente está discutindo, causar tantas cáries, que eu estou pegando muito criança com cárie, e a gente vai investigar de onde é que está vindo esse açúcar.
tá vindo desse açúcar oculto que a pessoa não percebe que tá aqui, ó. Não tem o hábito de ler embalagem. Tudo a gente tem que ler. A gente que faz as nossas escolhas, né? Então, tem que criar uma rotina com a criança. Eu sei que é difícil, porque já tá dormindo, criou o hábito, como a própria Paula falou, né? De tirar qualquer hábito. Mas, gente, pelo menos, talvez a própria mãe escovar na caminha, fazer um bochecho ali mesmo, né? Levar o copinho, algo assim, para não dar lesão. Porque deu cárie, vai dar dor, vai faltar escola, pode até dar febre, né? Ela até falou, o consumo excessivo de açúcar. Fica uma criança mais agitada, às vezes não consegue prestar atenção na aula. Isso vai prejudicando, né? A gente não percebe isso, mas é tudo acumulativo. Toda essa questão. Já vi. O Carol, e me fala uma coisa, para criança que toma o leite sem nada, tá? Um leite integral, branquinho, purinho, e para criança que é amamentada, por exemplo, porque hoje em dia se fala muito da amamentação até os 2 anos, né? Enfim, existe o mesmo risco da questão da cárie, né? A lactose já seria suficiente para causar essa cárie. Ou esse risco é menor, de repente? Como que é Sim. isso? Vamos tirar então essas dúvidas. A criança que ainda amamenta, que tem até os 6 meses de vida, geralmente ela já não vai ter os dentes, né? Para ter cárie tem que ter dente. Então a natureza é perfeita, por isso que já nasce o primeiro dentinho depois de 6 meses, né? Que ela já passou por aquele processo de amamentação. Ainda mama no peito maiorzinha, 2 anos, 1 ano. O leite materno não dá cárie, podem ficar tranquilos. O que a gente tem que fazer é que a partir dos 6 meses, que já parece apontar aqui, os primeiros a nascer são esses aqui de baixo. A gente pega uma gaze ou uma fralda bem limpa, com água limpa, né? E já ajuda a esfregar da criança. Ou até já vem a escovinha que se chama dedeira, para esses primeiros dentinhos. Então, leite materno, ok, tá, gente? Liberado. Leite puro, que já tem o açúcar do leite, que é a lactose, já temos o risco. É menor, porque a concentração é muito menor do que o açúcar industrial. Então, o nosso corpo consegue lidar com aquilo melhor, vamos entender assim. Mas o ideal é fazer a higienização. No mínimo que eu falo assim, gente, no mínimo faz um bochecho antes para tirar o excesso, pelo menos do leite, né, que é mais tranquilo. Entendi. Mas tem que escovar e outra coisa que sempre me pergunto, tem que ter flúor na pasta. Eu sei que tem aquela da Cocoricó, várias marcas que falam assim, sem flúor. Porque a criança engole mais a pasta do que a escova. Você tem que deixar para criar o hábito. Então, tem essas pastas sem flúor, é mais para uma atividade, para ela criar o hábito sozinha e depois a mãe revisar. Então, até quando eu devo escovar os dentes dos meus filhos? A gente faz a analogia seguinte. A criança ainda não tem coordenação motora para escrever com lápis, né? Aprende na escola com 6 anos, em média. Então, ela não vai ter coordenação motora de higienizar todas as partes do dente. Então, gente, até os 6 anos, os pais têm que revisar. E eu sempre falo assim, a rotina é puxada, não dá. Vamos revisar nessa da noite, que é a pior de todas, assim, que ela não pode dormir sem escovar os dentes. Tá? Então, é flúor, mãe e pai ajudando, tá bom? E vocês escovarem também, né? Mostrando o hábito, tornar aquilo ali. Deu 9 horas da noite, vamos supor. Todo mundo ali vai escovar o dente. Mãe, pai, criança. É a rotina, não tem jeito. E não adianta escovar antes, né? Por exemplo, para criança que vai tomar mamadeira para poder dormir, enfim, não adianta escovar antes, né, Carol? Tem que escovar Excelente depois. pergunta. Tem que escovar depois, gente, porque escovou, limpou, tomou leite, encheu de açúcar de novo, vai dormir. A única diferença é que não vai acumular do dia inteiro, né? Mas mesmo assim você vai ter aquele risco, né? Entendo assim, o açúcar é como se fosse a comidinha da bactéria. Que eu falo para criança, para os pais, né? É a comidinha. Ela vai pegar aquilo ali e vai roer seu dente. Não tem jeito, gente. Tem que escovar. Essa é uma tarefa árdua aqui com a Sofia ainda, hein? Porque assim, né? Então, conforme eu introduzi a alimentação da Sofia, então das 6 mamadeiras que ela consumia no dia,
Então, eu inseria uma refeição, tirava uma mamadeira. Inseria outra refeição, tirava outra mamadeira. E assim eu fui fazendo, né? Então, hoje ela consome apenas uma mamadeira antes de dormir, né? No restante dos horários do dia. Então, ela inicia o dia consumindo os ovinhos dela de manhã. No meio da manhã come uma fruta. E aí, a única mamadeira é de leite em pó integral antes de dormir. Deixa eu ver aqui, acho que a Carol... Deu ruim aqui pra Carol. Deixa eu ver aqui se deu certo. Será, meu Deus? O que aconteceu? Bom, pessoal, acho que tivemos problemas com conexão aqui. Acho que a conexão da Carol caiu. Vamos esperar que ela consiga entrar aí de novo, né? Mas, assim, é muito importante essa questão, né, do açúcar, principalmente para as crianças, né? E é fundamental que a gente faça essa mudança realmente nos hábitos, tá? E não precisa cortar absolutamente nada, né, das crianças que já consomem. Mas é importante que a gente reduza esse consumo de açúcar, né? É fundamental essa redução do consumo de açúcar diariamente na rotina das crianças. A Carol teve um problema com a conexão, eu vi a mensagem dela aqui. Agora ela voltou. Vamos lá. Tentar autorizar aqui para a gente finalizar. A internet hoje tá uma benção, né? Tá difícil, foi difícil de conseguir entrar a primeira vez. Agora deu certo, agora deu certo. Desculpa que a internet não tá boa aqui em casa hoje, logo Aqui hoje. em casa também não. E tudo, mas aproveitar, né, pra gente já ir finalizando, né, essa live que tá muito gostoso, né? Tanto assunto pra gente conversar. A gente nem imagina. Então, assim, aqui em casa, Carol, a Sofia ainda toma uma mamadeira antes de dormir, tá? Eu fui tirando, né, conforme eu fui inserindo a alimentação dela, então eu fui tirando e aí hoje ela consome apenas uma mamadeira antes de dormir, de leite integral em pó puro, né? E então de manhã ela come ovo, no meio da manhã come fruta, na hora do almoço a comida normal e tal, à tarde fruta de novo, janta e aí antes de dormir tem essa mamadeira que é assim. Eu nunca tentei, mas eu tenho uma ideia de tirar, porque assim, já teve alguns episódios na rotina dela em que ela dormiu sem essa mamadeira, tá? Então eu estou num processo, quem sabe uma hora eu consigo realmente tirar. Mas é legal, assim, que você fala nessa questão do exemplo, todos os dias, na hora do meu almoço, assim, que eu vou escovar os dentes para ir trabalhar, a hora que eu levanto e falo assim, gente, deixa eu escovar os dentes que eu preciso ir trabalhar, não sei o que tal. Ela já vai primeiro na porta do banheiro. Ai, que lindo! É muito legal, muito legal. Assim, ela já tem essa noção realmente do que é, ela gosta, e assim, eu deixo ela fazer sozinha lá, depois no final eu dou uma revisada, mas é muito legal isso, né? Essa questão de criar hábitos realmente, seja em relação à alimentação, seja em relação à escovação de dentes, enfim, do que quer que seja. E eu queria te fazer uma pergunta, que eu acho que é importante também, as pessoas vão gostar. A partir de quanto tempo eu preciso levar o meu filho para a primeira avaliação para um dentista? Perfeito. Olha, a primeira avaliação é ideal que já seja feita quando nascer os primeiros dentinhos. Tô atrasada. Porque às vezes tem algumas crianças que nascem o dentinho com 4 meses e isso atrapalha a alimentação e ela precisa continuar mamando. É muito raro acontecer, mas infelizmente às vezes precisa até tirar esse dentinho, porque no bico da mãe, né, atrapalha a adaptação, machuca muito e às vezes é mais importante a criança se amamentar, se alimentar direito, né, do que manter o dentinho. Mas ideal os primeiros que nascem. E aí, por volta dos 2 anos, a gente já tá com a dentição de leite, né, completinha. Então, a gente já vai checando, vendo. Mas vamos botar uma meta assim, vai com 6 meses, com 1 ano, 2 anos, e aí você vai aumentando, né, indo pelo menos 2 vezes ao ano, só para checar mesmo, tá tudo certinho.
Isso. Entendi. Porque aqui em São Os Paulo a primeiros, nossa água é fluorada. Ah, perdão. os primeiros dentes da Sofia nasceram com 7 meses. Ai, Nasceram isso com é sete bom, meses. quando Foi atrasa um legal até. pouquinho. Uhum, isso é ótimo, que aí, fora que você já faz o controle de açúcar, nasceu mais tarde, então já fica aquele tempinho a mais, né, sem ter Exatamente. nada que Exatamente. preocupe. E eu acho que, assim, você falou, assim, do hábito dessa questão, né, eu acho que tudo tem que ser prazeroso, assim, que faz a rotina. Então, você até comentou que às vezes com a sua filha é um pouquinho difícil de escovar. Sei que nem sempre a gente tem aquele tempo e tudo, mas uma escovinha de dente colorida do personagem que ela gosta. Hoje em dia tem até uma que acende a luzinha, né, para marcar o tempo que a criança está escovando. A pasta Tandy, gente, ela tem 500 ppm de flúor. Ela pode ser usada até 5 anos de idade. Então você bota aquele grãozinho assim de arroz, ela é gostosinha. Então, aí já vem a questão do sabor, do cheiro, que eu acho isso importante, né? O É, cheiro, o tato, é maravilhoso, né? Você vai morrer mais uma vez Carol, vamos assistindo. falar. Pedro, vai lá aí, fala a É, verdade. Não, é. você ia te contar que uma Fala a vez eu fui num verdade pra. congresso e que a criança É, botava Tandy como geleia no pão. Você acredita nisso? Você até novidade. não tudo Mas, isso, ó, Mas fala pode pra falar. nós se você já não comeu muita Tandy nessa vida. Ah, Não como muita! geleia. Não, Não não, como mas que geleia, mas adorava. A minha como era de docinho. uva, gente. Eu gostava mais da de Adoro. uva do que de morango. E você lembra, assim, né? Eu acho que você deve ser mais nova que eu. Já tô nos. Acabei de entrar nos 30 aí faz uns tempos. Acha, eu tô com 31. Ah, então tá bom. Então tô A mais gente tá na nova. mesma Então tá faixa. tudo tranquilo. Tá Então tranquila. você vai lembrar, Carol, daquela Tandy que vinha num tubo comprido, assim, ó, que era sonho de consumo da galera, entendeu? Aquela branca, que a embalagem era branca, tinha um É, personagem. Eu falei, nossa senhora! nossa, era Era sensacional, show! entendeu? Sensacional Era aquilo. maravilhoso, eu adorava comer a Tandy. Não era só escovar os dentes, entendeu? Os dentes. Ah, e você sabe uma coisa interessante? Eu tenho 30 anos e eu nunca tive cárie. Olha, você tá de parabéns, Muito olha. obrigada. Parabéns à sua mãe, né? Claro, porque foi responsável por você uma boa parte da sua vida, né? Com E você, certeza. né? Por cuidar bem dos seus dentes. Parabéns. Isso é raro, né? Carol, e você falou da. É raro. Você falou da questão da saliva, né? Assim, eu tenho bastante tártaro, mas nunca tive cárie. Essa questão do pH da saliva, ela pode influenciar para a questão de uma facilidade maior para cárie ou não? Perfeito, pergunta é excelente. Tanto que hoje em dia existe até um exame que você faz, recolhe para a gente ver se tem alguma alteração. O ideal, assim, do pH da saliva é ele, como eu posso explicar para vocês, tornar básico, quase neutro. Então, se você comer um açúcar, vai deixar sua boca ácida. Aí ela vai vir equilibrar para não tornar o ambiente básico. Então, algumas pessoas podem ter um tipo de alteração que não consiga equilibrar esse pH e ter mais cáries, isso é até uma questão genética. E outra questão, tem gente que forma muito tártaro. Isso é interessante. Isso também contribuiu para você não ter cáries. Uhum. Quem tem muito cálcio na saliva tem essa tendência maior de formar tártaro. Então, você torna um ambiente melhor para esse tipo de bactéria do tártaro, que é diferente da cárie, né, que faz formar aquela massinha amarela, que ela compete com as bactérias da cárie. Deu para entender? Ficou Entendi. assim? Então, geralmente quem tem tártaro não tem tanta cárie, mas quem tem cárie não tem tanta bactéria Entendi. de formar a placa bacteriana. Entendi. Exatamente. Aí já, Então tive já um resolve benefício isso. aí, vai. Teve tudo nessa vida tem um lado bom, né? Graças a Deus. Graças a Deus nunca tive, mas assim, deve ser horrível, né? Assim, pelo que eu já vi, enfim, deve ser uma coisa Ai, chata, com certeza. é chato, eu já peguei alguns pacientes que infelizmente tinham cáries assim quase todo o dente e é triste porque a pessoa fala, mas eu escovo, aí a pessoa fica até desmotivada, mas a genética, gente, É terrível, né? é terrível. Se a pessoa come um docinho ali e não escovou, é diferente de uma pessoa que tá com a saliva normal, com a saúde bucal, nasceu assim, existe isso, esses casos. Mas Entendi.
É o controle, né? Bem mais rígido. Exatamente. Bom, Carol, você tem mais alguma consideração? Que assim, a gente poderia ficar aqui falando o resto da noite, porque tem muito assunto, com certeza. A gente pode até Tem, pensar nossa, numa parte 2 dessa live, porque eu adorei falar sobre esse assunto. Foi muito legal mesmo. sim, sim, seria maravilhoso, né? Se a gente tivesse também uma fono de crianças que tem. Esse aí já é uma outra temática, um assunto que eu adoraria conversar e aprender, né? De criança que não é estimulada a mastigar, que tem dificuldade já na fono. É interessante isso, né? É uma coisa que eu quero puxar para aprender. Perfeito. A gente já Tem uma ótima pensei para no te próximo passo. indicar. Tem Ai, uma fono ótimo, eu tô ótima para te querendo. indicar. A Ariane, minha prima, ela trabalha muito com Ariane, criança. Acho que você vai gostar perfeito. muito. Já até anotei aqui, né? Que a gente vem e vai Isso. aprendendo. Depois eu vou te indicar o contato dela tudo direitinho. Quem sabe dá certo de fazer essa conversa com ela também. Tenho certeza que ela vai adorar, porque ela é super disposta a falar sobre o assunto que ela gosta muito e ela atende muita criança. Então, acho que não tem pessoa melhor para você conversar, tá? Tudo. E a gente pensa na parte toda, gente, porque tem muita coisa, né? De Tem alimentação. muita coisa, com certeza. Ó, muito obrigada por topar aí essa live de hoje. Foi muito legal. Obrigada mesmo. Adorei conhecer um pouco do mundo aí da saúde bucal. Confesso que eu sempre falo muito sobre isso no consultório, apesar de não entender, mas assim, sempre peço para os pacientes procurarem, principalmente as gestantes, né? Sempre peço para procurar, porque eu já vi muita gestante perder dente por besteira, né? Pelo fato de ter trabalhado com saúde pública. Eu já vi alguns casos desse tipo. Então, eu sempre oriento muito gestante, criança, enfim, que é muito importante, questão de mastigação e tudo mais. Acho que a nossa profissão tem muita coisa a ver, né? E isso é muito importante. Muito obrigada mesmo, Ah, eu que agradeço esse espaço, tá certo? E vamos continuar conversando, aprendendo cada vez mais. com certeza. Bom, gente, para você que ficou até aqui, nosso muito obrigada por ter participado da nossa live de hoje. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem direct para nós que nós vamos responder, com certeza, né, Carol? E um Exatamente. beijão para todos vocês que ficaram. Eu vou deixar essa live salva lá no GTV, então para quem não conseguiu entrar, enviem para os seus amigos que eles podem assistir depois, não tem problema. Um beijo para todos vocês e boa noite. Boa noite.